Olá, como vai? Que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui para mais um vídeo e eu queria propor a você uma história para que você possa refletir sobre a sua vida e tirar algumas lições disso. Conta-se que um sábio tinha um discípulo e em uma das suas caminhadas, das suas andanças, ele chega num lugar muito pobre, numa família onde tinha um casal, 3 filhos e uma vaca magra nessa fazenda. E conta-se que ele, sentindo sede, para pedir água ali naquela fazenda, e eles atendem aquele homem com o seu discípulo e servem água para ele, e eles ficam incomodados com tamanha pobreza numa porção tão grande de terra. E aquele sábio pergunta para aquela família: o que vocês fazem aqui? Como vocês fazem para sobreviver? E aquela família então responde: nós temos uma vaquinha magra, mas ela dá leite, a gente faz queijo, sobrevive, e do que sobra a gente vai na cidade, compra alguns alimentos e troca alimentos por queijo, e a gente sobrevive assim. Então, ao sair daquela casa, o sábio, ele chama o seu discípulo e vai à beira de um precipício onde aquela vaca estava pastando, e lá ele toma uma decisão difícil. Ele empurra aquela vaca no precipício e mata aquela vaquinha. E o seu discípulo jovem fica apavorado com aquela cena e questiona o seu mestre, dizendo: Senhor, o Senhor matou o único sustento que eles tinham, era a única maneira que eles tinham de sobreviver. O que eles vão fazer agora para poder sobreviver? E aquele homem vai embora dizendo para ele: aguarda e você vai ver o desfecho dessa história. Então aquele jovem vai muito intrigado. Passados anos, morre o seu senhor, e aquele discípulo, ainda encucado com aquela história, ele volta lá naquela terra, e ao chegar lá não avista mais aquela casa humilde, aquele pasto seco e vazio. Ele encontra apenas uma fazenda muito bonita, muito bem montada, com um plantio enorme, com muito gado. E então ele pergunta para aquela família: onde está a família que morava aqui? Uma famíliazinha pobre, que tinha uma vaquinha. E então aquela família responde: não, somos nós mesmo. Acidentalmente a nossa vaquinha caiu no precipício, e por isso nós acabamos tendo que plantar, criar outras situações para poder sobreviver, e com isso nós prosperamos muito. Nossa terra era grande, vendemos algumas coisas que não tinham valor, e eles prosperaram muito porque aquela vaquinha caiu no brejo, quando na verdade foi o mestre daquele jovem que havia empurrado a vaca. E isso me traz uma grande lição, porque na verdade o que segurava a prosperidade daquela família não era a falta de recursos, mas era o comodismo. Eles estavam acomodados com aquela situação, já que tinha uma vaquinha para tomar um leite e comer um queijo, e eles se acomodaram, se apoiaram naquela vaquinha. E aquele homem, na verdade, quando parecia que estava criando um problema, ele estava resolvendo o problema daquela família, e por isso eles prosperaram muito. Você já deve até ter ouvido essa história, mas eu queria amparar ela com um texto que fica em Isaías 55, versículo 8, que diz: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, muitas vezes nós vamos viver situações, dificuldades na nossa vida, que é a expectativa de Deus ou a própria mão de Deus nos impulsionando a viver coisas melhores e maiores do que a que nós estamos vivendo, nos colocar em lugares de excelência. E muitas das nossas situações, embora não compreendamos muitas vezes aquilo que nós estamos passando, mas é o Senhor nos guardando, é Ele nos protegendo, nos livrando de uma situação e, sobretudo, tentando nos impulsionar para algo maior. Então, querido,
Não se acomode com a sua vida. Não seja uma pessoa acomodada. Não seja alguém que se acostuma com o fracasso pela desculpa de ter que suportar. Não, eu sou cristão, isso é assim mesmo. O cristão, ele sofre. Não, nós não devemos nos acomodar com nada, com sofrimento. Deus nos propõe uma vida abundante e eu não posso me acostumar com o fracasso, eu não posso me acostumar a ter uma família destruída, ter uma vida financeira precária, eu não posso me acostumar com a ideia de ter estudos defasados. Eu preciso tentar avançar, eu preciso tentar crescer, e muitas vezes Deus, ele cria essas situações. Muitas das coisas que nós estamos vivendo, desertos que nós passamos, parece que é uma situação aleatória, mas pode ser Deus cuidando de nós. Foi assim com a nação de Israel no deserto. Aquilo ali foi a expressão do amor de Deus. Deus se preocupava com aquele povo e eles precisavam passar por aquele treinamento. Foi assim com Davi. Muitas vezes Davi precisou viver situações. Ele, antes de assumir o reinado, foi necessário que ele passasse por um treinamento, por uma perseguição, e talvez o que você está vivendo hoje seja Deus impulsionando a sua vida para um lugar melhor. Às vezes é necessário passarmos por essas situações para que possamos alcançar em Deus situações melhores do que a que estamos vivendo. Guarde no Senhor, aguarde nele, guarda seu coração do comodismo, guarda a sua vida da procrastinação. Em nome de Jesus, a Bíblia está nos orientando, nos dizendo que os pensamentos do Senhor são mais altos, os caminhos dele são mais altos. Confia nele em nome de Jesus, ele tem cuidado da sua vida e é ele que vai te conduzir. Se você está vivendo uma vida de acomodação, empurre essa vaca no brejo e deixa Deus tratar e cuidar da sua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela vida dessa pessoa que está nos assistindo através desse vídeo, que o Senhor possa guardar a casa, a família, a vida dela. Tira dela todo o comodismo e aquilo que impede o crescimento dela em nome de Jesus. Toma a vida de cada pessoa em tuas mãos, é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.